Você não segue a Bíblia, você segue seus instintos, você faz o que quer, você não tem boas maneiras, bons modos, não tem ética, não tem educação, não tem respeito com a casa de Deus, nem muito menos com as ovelhas. Então, meu irmão, isso é uma vergonha. Irmão Milton Vilela, paz do Senhor, boa noite, irmão Milton. Saúde para o senhor e toda a sua família, toda a sua casa. Outra coisa que um pastor tem que ser: hospitaleiro. A palavra hospitaleiro vem de hospital. Vem de hospital. A origem da palavra hospitaleiro é de hospital. Não havia casas de saúde como hoje. Uma hospedaria era um hospital, um lugar onde os viajantes podiam pousar, e também os enfermos. Uma hospedaria ou estalagem. Lucas, no capítulo 10 de Lucas, fala sobre isso. Mas o pastor não tem obrigação de transformar a sua casa em hospedaria. É bom deixar isso bem claro. Há muitas pessoas que interpretam essa característica que o pastor ele tem que ser hospitaleiro, e os irmãos interpretam que a casa do pastor tem que virar uma hospedaria. Não, meu irmão. Não é bem assim, não. Não é pecado o pastor levar crente para dentro da sua casa para comer um cuscuz, tomar um café, comer uma pamonha, comer um pedacinho de queijo de coalho, comer, né, uma tapioca, um biju de coco, tomar um cafezinho. Não é pecado você levar os irmãos para dentro da sua casa, não. Mas quando diz que o pastor de verdade também tem que ser hospitaleiro, não está dizendo aqui que o pastor tem a obrigação de transformar sua casa em hospedaria. O sentido do texto hospitaleiro é sinônimo de acolhedor. Tratar bem as pessoas, sem fazer acepção de ninguém. E isso está mais relacionado à recepção lá no templo, lá na igreja. Não é bem na casa do pastor. É lá na igreja, irmão. Quando você chega numa igreja para visitar, para congregar, você chega ali em uma casa de 4 paredes. A igreja é uma casa espiritual, uma casa de oração. E quem é o chefe ali? Materialmente, fisicamente, o chefe ali é o pastor que preside o rebanho. Ele é o pai da casa, o pai de família, da família espiritual. E ali ele tem que tratar você que visita com hospitalidade, com carinho, com amor, tratar bem, né? Ser aquele homem acolhedor. Então o texto está dizendo que ele tem que ser hospitaleiro, referindo com veemência ao sentido lá na igreja, na casa de Deus. Receber bem as pessoas sem fazer acepções, seja quem for, crente ou não crente, macumbeiro, feiticeiro, espírita, católico, seja quem for. Adentrou ao templo, receba com carinho, com amor, com sorriso, com alegria, com satisfação. Ore por ele, ore por ela, abençoe ele, abençoe ela, para que a pessoa se sinta bem e volte sempre à casa do Senhor.
Essa é a hospitalidade. A característica de um pastor hospitaleiro é isso daí. Tá bom? Que alguém pode interpretar. Ah, a casa do pastor. Está dizendo aqui na Bíblia que a casa do pastor tem que receber as ovelhas. Tem que... Não, o pastor pode fazer banquete na sua casa. De cuscuz, de macaxeira, de bolo de mandioca, de café, de suco. Pode fazer, não é pecado não, fica à vontade. Cada um tem sua maneira de agir, de ser, de receber, mas não está bem aqui se referindo à casa do pastor. Está se referindo ao acolhimento do pastor com as pessoas que chegam ali na igreja que ele preside. Ele tem que atender muito bem. Tá bom? Irmã Divina, paz do Senhor, boa noite, irmã Divina, saúde para a senhora e toda a sua família. Vasconcelos, seja bem-vindo, paz do Senhor, boa noite, saúde para você e toda a sua família aí, Vasconcelos, amém? Que Deus abençoe vocês, Deus ajude, tá? Saúde para todos aí. Outra característica do verdadeiro pastor, apto a ensinar, né? O pastor, ele tem que gostar de ler, né? Olha, com toda a sinceridade, eu vou falar algo aqui que talvez você não concorde comigo, mas eu acho que todo pastor deveria pregar, ensinar, deveria ter esse dom natural, que tem um dom natural, e aí tem um dom dado pelo próprio Deus, que é o dom de mestre, doutor na palavra. Eu acho que todo pastor deveria ser um bom pregador, ser um bom ensinador. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu tenho observado nos últimos dias é que muitos pastores assumem o rebanho e não sabem pregar. Isso é uma vergonha. Mas é uma vergonha. Para mim, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Ah, aquele pastor ali, ele assumiu a igreja, mas ele não sabe pregar, não. Como pode uma coisa dessa? Não saber pregar a palavra? E como pode pastorear um rebanho que não sabe pregar? Não sabe ensinar? Não sabe interpretar um versículo? Não conhece a Bíblia? Tem pastor de igreja que que cuida de rebanho, tá? Se você mandar ele procurar o livro de Abraão, ele vai lá procurar, uma vergonha. Procura lá o livro de Abraão, tá lá no Velho Testamento, ele vai lá e fica procurando o livro de Abraão. Isso é uma vergonha. E é por causa desses pastores mal preparado, preguiçoso, não gosta de ler, não quer queimar as pestanas pelas madrugadas, não estuda, não pesquisa e nem examina a palavra de Deus. É preguiçoso. Por conta desses pastores, esses pastores eles pastoreiam e fica na mão de pregador. Aí fica na mão de pregador. Toda semana tem que chamar um pregador. Toda semana tem que chamar um pregador. Toda semana tem... A igreja fica exaurida. A igreja fica esgotada. Porque pregador não vai de graça para sua igreja, não, pastor. Pregador cobra e cobra caro. Eu não conheço nenhum pregador que diz: dai de graça o que de graça recebeste. Se você conhece algum, me apresente. Me apresente aí, me apresente. Não existe isso.
Existe uma armadilha, uma maracutaia, né? Ah, aquele pastor ali não cobra para pregar não, viu? Cobra não. Mas aí ele não cobra. Aí tem que ter a passagem de avião. Ele não cobra para pregar. O hotel para ele se hospedar, que ele não fica na casa de irmão nenhum, porque ele quer privacidade. E tem mais uma oferta que tira por livre e espontânea vontade, mas ele não cobra para pregar. Ele não cobra. Então tá. Mas aí não vamos convidar pregador de outro estado, não. Vamos convidar o pregador aqui de Brasília mesmo. Brasília, Distrito Federal. Capital do Brasil. Vamos convidar pregador só daqui. Porque aí você evita passagem de avião, evita hotel, né? E dá só a gasolinazinha dele, que é mais do que justo. Mas aí, além da gasolina, ele quer também para sobreviver. Então, eu não sou contra pregador. Eu gosto de pregador. Eu acho bonito pregador. Eu convido também pregador. É muito importante você convidar um pregador para a igreja, porque a igreja às vezes cansa de comer arroz com feijão e bife acebolado, arroz com feijão, bife acebolado. Aqui e ali você tem que trazer um pregador de fora para distribuir ali uma comida espiritual diferente, uma lasanha, uma macarronada, uma feijoada pernambucana. Claro! Tanto pregador como cantor, eu sou a favor. Eu sou contra esses pastores que cuidam de rebanho e que são analfabetos, ignorantes acerca da Bíblia. Como é que você vai pastorear uma igreja e você não sabe pregar doutrina? Não sabe dar doutrina, não sabe ministrar doutrina. Ele tem que ficar na mão de pregador. Haja dinheiro, hein? Toda semana tem que chamar um pregador de fora para ministrar a doutrina, porque ele não sabe interpretar nem a história do cego de Jericó, que qualquer criança prega. Aí, no culto de domingo, culto público, ele tem que convidar alguém, haja dinheiro para pagar pregador, combustível, isso, aquilo, porque tudo isso dá despesa. Nada mais justo do que você pagar a passagem de avião, o hotel e dar uma ofertinha para o pregador sobreviver. Nada mais justo, não sou contra isso. Nada mais justo de você convidar um pregador do mesmo estado, da mesma cidade, e dar para ele o combustível e um dinheirinho para ele comer uma pizza depois da mensagem. Nada mais justo. Mas haja dinheiro para dar para pregador, porque o pastor não sabe pregar, ele não lê, ele não examina, ele não pesquisa, ele é preguiçoso e ele está pastoreando a igreja, cuidando do rebanho. Na minha opinião, não deveria pastorear. Ah, mas ele é filho do pastor presidente fulano de tal. Pois é, o pastor presidente fulano de tal era um exímio pregador, sabia pregar a palavra, ensinar a palavra, sabia manejar bem a palavra da verdade, doutrinava bem, pregava bem. Se o filho dele ou o neto dele não prega, não sabe ensinar, nem doutrinar, nem pregar, nem interpretar a Bíblia, tira ele de cima do púlpito, toma o cajado da mão dele e coloca um obreiro capacitado, preparado, um homem de Deus. A igreja faz uma eleição, não é pecado fazer eleição,
Faz uma eleição, igreja, com todos os obreiros e a membresia do corpo de Cristo. Elege um homem aí no meio de vocês, capaz de ensinar, de pregar, de doutrinar, um homem de verdade, um homem sincero, um homem com a reputação ilibada, um homem vigilante, um homem que tem um casamento ajustado, um homem que é sóbrio, que é honesto, que é hospitaleiro, que é apto para ensinar. Elege esse homem a pastor dessa igreja e tira o filho de A, de B, de C, só porque ele carrega o sobrenome do presidente que faleceu. Ele tem que ficar na tribuna? Eu vou contar uma história. Em todas as lives eu conto uma história. Eu vou contar uma história para vocês aqui de Brasília, Distrito Federal, ok? Francine Azobo, paz do Senhor, boa noite. Saúde, Francine, para você, toda a sua família, toda a sua casa. Um abraço no Ivan, um abraço no Pedrão, né? E um abraço na sua bebê, sua filhona. Que Deus abençoe toda a família aí. Azobo, que nós amamos muito. Mas deixa eu contar uma história aqui de Brasília. Uma história verídica, ministerial. Porque está dizendo aqui que o verdadeiro pastor tem de ter essa característica, apto a ensinar. E aí morreu o pastor presidente de uma Assembleia de Deus aqui em Brasília. O pastor presidente faleceu. E aí o filho assumiu. Parece que é uma hierarquia, monarquia, né? Morre o pai, tem que assumir o filho, mesmo que não seja crente, mesmo que seja cachaceiro, mesmo que seja adúltero, mesmo que não saiba pregar, não tem sabedoria nenhuma para ensinar, não se dedica a nada, é um analfabeto de Bíblia. Mas como é filho do pastor presidente, ele tem que assumir. Isso é erradíssimo. Colocar à frente de um rebanho um analfabeto de Bíblia. Não pode. Como é que um cego vai ensinar as ovelhas a chegar na Canaã celestial? O cara não conhece nem os livros da Bíblia. Se mandar ele procurar, procura aí o livro de Abraão. Ele vai procurar. Manda ele procurar para ver se ele não fica folheando a Bíblia. Analfabeto. Não quer estudar, não quer aprender, não quer ensinar, não quer se dedicar. É um analfabeto. Mas o pai morreu. E ele tem que tomar posse como presidente da igreja. Isso é muito errado. Ninguém toma providência. A igreja não toma providência, a igreja não se manifesta, a igreja não resolve. Aí o cara está lá, como presidente da Assembleia de Deus. O pai morreu, ele teve que assumir, claro. Aí assumiu. Como ele não sabe da doutrina e nem sabe interpretar a Bíblia, é um analfabeto, aí ele cancelou o culto de doutrina. Não tem mais nessa igreja culto de doutrina, não tem mais, porque o pastor não sabe pregar. E nos domingos ele chama o pregador de fora. Aí tem que convidar. Todo domingo tem que convidar alguém para pregar, chamar alguém, porque tem que ter alguém, porque o analfabeto não sabe de nada, mas está lá presidindo a igreja. Pode isso? Não pode. O pastor, ele tem que assumir e ser apto para ensinar. Olha o que diz aqui. Uma das características do pastorado
é que ele seja apto a ensinar. Pastor é o que alimenta, apacenta o rebanho. Pastor deve saber fazer o uso da palavra de Deus, ministrando mensagens, estudos, reflexões que edifiquem o rebanho sob seus cuidados. Se não tiver essa aptidão, está no lugar errado. Vamos ler. 2 de Timóteo 2:15. Abra sua Bíblia. 2 de Timóteo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Como é que pode, irmão, uma pessoa que não sabe pregar, que não conhece as sagradas escrituras, assumir a presidência de uma Assembleia de Deus? Somente porque é filho do presidente, é neto do presidente, é genro do presidente. Não pode. Isso é sacrificar o rebanho. Isso é uma vergonha para a igreja, a Assembleia de Deus. Mas é o que acontece. 2 de Timóteo 2:15. O que é que diz aqui? 2 de Timóteo 2:15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O Milton colocou aí. O Milton, meu amigão do meu coração. 2 de Timóteo 2:15, a versão do irmão Milton é melhor do que a minha. Apresenta-te, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é que pode um homem assumir a presidência de uma igreja se ele não sabe manejar a Bíblia? Ele não sabe pregar, ele não sabe doutrinar, ele não conhece as sagradas escrituras, ele é um analfabeto de Bíblia, mas ele está lá em cima do púlpito presidindo a Assembleia de Deus. Isso é uma vergonha para a Assembleia de Deus. E ninguém toma providência, porque virou uma monarquia. Olha, com toda sinceridade, o pastor ele prega bem, está lá presidindo uma igreja, ele morre, Deus levou para as mansões celestiais, amém, glória a Deus. O filho dele é um homem de Deus? É um homem de Deus? Sabe ensinar, pregar, tem uma vida assim, ó. Deixa ele assumir o lugar do pai. Claro, sem problema nenhum. Não sou contra. Mas se ele, aquele filho, aquele neto, não é crente, não dá bom testemunho, pisa no tomate, pisa na bola, um pé no mundo, outro na igreja, não sabe nem o que é ser crente, não sabe pregar, tem mau testemunho, é caloteiro, vagabundo, mentiroso, charlatão. Para que um cara desse assumir a presidência da igreja? Tem que escolher dentre os obreiros um homem apto para ensinar o rebanho, alimentar o rebanho. O rebanho come comida de um pregador de fora? Come comida de pregadores de fora? O rebanho come, se alimenta, mas se ficar acostumando a igreja a todo tempo pregador de fora, pregador de fora, pregador de fora, pregador, a igreja fica mal acostumada,
É uma alimentação comprometida, porque às vezes ela é boa, às vezes dá desarranjo intestinal, congestão. Muita gente às vezes se alimenta, fica empachado, passa mal. Então, a melhor coisa, a coisa mais sadia, mais certa para um rebanho é receber a comida de casa. Aquele arroz quentinho, feito na hora, aquele feijão temperadinho, quentinho, feito na hora, aquela carne feita na hora, quentinha, pelo pai espiritual, que é o anjo da igreja, o pastor da igreja. A ovelha come algumas comidas de fora? Come, esporadicamente. Mas na realidade, o que tem que comer e se alimentar constantemente é o alimento do pastor da igreja. Se o pastor da igreja não é apto a ensinar, também não é para pastorear. Um homem desse não é para pastorear. Um homem desse ele pode ficar ali, fazendo serviços burocráticos, fazendo serviços. Tem na igreja vários tipos de serviço que pode fazer. Ficar ali como copastor, pastor auxiliar, e coloca para presidir o rebanho, cajado na mão de um homem preparado e apto para ensinar. É uma vergonha quando você congrega com um pastor que ele não sabe ensinar. É uma vergonha. É uma vergonha. O pastor ele tem que se dedicar ao ensino. Tem que se dedicar, irmão. Né? Eu passo aqui, ó, madrugadas e madrugadas, mergulhado nos livros. Madrugadas e madrugadas, irmão. Ontem era 3h20 da manhã. Eu estava lendo. Digo, vou dar uma lida aqui. Lendo. Comecei a ler, era 00:30, 3h20 da manhã. E eu lendo, pesquisando, porque tem que ler, tem que pesquisar e tem que examinar. Ler, pesquisar e examinar. Apto para ensinar. E isso demanda tempo. Você gasta tempo, você cansa, enfada, né? Você fica ali horas e horas debruçado sobre um livro, sobre a Bíblia, sobre uma enciclopédia, sobre um comentário bíblico, sobre uma lição bíblica, sobre um dicionário. Você fica ali lendo, pesquisando, examinando, comparando e gasta tempo. Os assembleanos, eles são muito exagerados acerca de dizer por aí em cima do púlpito: o Espírito Santo dá, irmão. Eu não preciso ler, eu não preciso pesquisar, eu não preciso examinar. O Espírito Santo dá. Quem foi que disse isso? A Bíblia não diz assim, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá aquilo que lê. Está na Bíblia. O Espírito Santo dá, lembra aquilo que você lê, aquilo que você pesquisa e aquilo que você examina.
O Espírito Santo faz você lembrar. E tem mais. Além da lembrança do Espírito Santo sobre aquilo que leu, pesquisou e examinou, o Espírito Santo revela naquele momento coisas inusitadas que você nem conhecia no texto, mas como é o Espírito Santo que está falando pela tua boca, ele revela coisas tremendas, coisas inusitadas. Aí é onde vem o agir de Deus diante de uma mensagem pregada, linda e maravilhosa para alimentar o rebanho. Mas se você não ler, não pesquisar e não examinar, você não tem bagagem nenhuma, revelação nenhuma, porque o Espírito Santo, ele não vai tirar ou te dar de onde não tem nada. Quer ver uma coisa? Pizza Dom Joel, Pai do Senhor, boa noite, saúde para vocês aí, toda a sua família, viu? Deus abençoe vocês. Quer ver uma coisa? Quando o profeta disse para aquela mulher, o que você tem em casa? Ah, em casa tem um pouco de azeite. Pede vasilhas emprestadas, que o azeite vai jorrar e vai se multiplicar. Então, quando se multiplica, quando acrescenta, tem que ter um pouco de reserva de azeite dentro de você. Tem que ter um pouco de reserva de conhecimento na sua mente. Tem que ter um pouco de reserva de conhecimento no teu coração. Lembra? Crescei no conhecimento e na graça. Tem que crescer no conhecimento. Como se cresce no conhecimento? Lendo, pesquisando e examinando. Aí os assembleanos pentecostais erram muito quando dizem que o Espírito Santo dá, o Espírito Santo dá. O Espírito Santo lembra o que leu, o que pesquisou, o que examinou. Caso você não pratique isso, não tem como ele, né? Não vem para cá com isso não. Nós temos que verdadeiramente comer Bíblia. Você tem que comer Bíblia, se alimentar de Bíblia, ler Bíblia constantemente, pesquisar, examinar, ler, cavar, meu irmão. Sabe o que é cavar? Cavar pelas madrugadas, cavar conhecimento pelas madrugadas para alimentar o rebanho, mas é trabalhoso, requer muita disciplina, noites de sonos, tempo. A coisa tem hora que cansa, fadiga. Por isso que muitos não querem ser apto a ensinar, porque é trabalhoso. E o cara que está ali com o cajado na mão, ele é preguiçoso. Então deveria não pastorear, rapaz. Vai fazer qualquer outra coisa dentro da igreja. Não pastorear. Não pastoreia. Ah, vai assumir a presidência da igreja? Vai, vamos fazer uma sabatina com ele. Ver se verdadeiramente. Primeira coisa para começar, tem curso teológico? Não. Olha, me diga uma coisa.
Você acha que um médico, ele sem ter o diploma de médico, ele pode fazer uma cirurgia? Você faria? O médico, ele não tem diploma, tá? Ele não tem diploma de médico, mas ele diz que é um cirurgião. Você faria cirurgia com ele? Ele não tem diploma não, mas você faria cirurgia? Faria? Digamos que você tem dinheiro bastante para construir uma casa. E você quer uma casa de 3º, 4º andar. Uma mansão. Você tem dinheiro. O engenheiro que vai lá construir a sua casa, ele não tem diploma. Você construiria? Por que é que pastorear a igreja pode pastorear sem ter o diploma de teólogo? Devia ser exigido perante lei o diploma de teologia para guiar um rebanho. Afinal de contas, você está lidando com vidas. Você tanto pode levar as vidas para o céu, como conduzi-las para o abismo. Digamos que você vai a um voo de Brasília para São Paulo, mas o piloto de avião, ele não tem, eu acho que chama o brevet. Se eu estou errado, me perdoe. Mas eu acho que a habilitação de um comissário de voo, parece que é brevet, eu não sei. Sou ignorante acerca dessas coisas. Digamos que ele não tem a licença de piloto de avião. Ele é um piloto de avião prático. Você entraria nesse avião de Brasília a São Paulo com esse piloto? Digamos que você está fazendo uma viagem de ônibus de Brasília para o velho e querido Pernambuco. Mas o motorista que está conduzindo aquele ônibus, ele não tem a carteira de habilitação. Ele nunca tirou. Ele é um motorista prático. Ele não tem habilitação. Acho que é categoria D ou E para conduzir um ônibus. Ele não tem a carta. Você iria com ele nessa excursão? Por que é que para pastorear uma igreja não se exige o curso de teologia? Quer ser pastor? Pelo amor de Deus, vai estudar teologia. Aí tem pessoas que dizem, mas não necessita, não precisa. Precisa sim, ele está lidando com vidas. Precisa, meu irmão. O cara não tem o básico em teologia, nem tem o médio em teologia, nem tem o superior em teologia. Eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu tenho. Eu fiz o básico, comecei ralando. Fiz o básico, aqueles livrinhos bem fininhos. Fiz o médio, depois fiz o superior. Depois fiz pós-graduação, depois fiz especialização, porque para cuidar de vidas, você tem que ter. Cuidar de igreja, você tem que ter. Você tem que conhecer alguma coisa de teologia, porque tem pastores por aí presidindo igrejas grande e não sabe nem o que é teologia, nunca ouviu nem falar. Você falar para ele a ramartiologia, soteriologia, você falar para ele, meu Deus, ele pensa que é remédio para a disenteria.
diarreia. Porque acha desnecessário um diploma de teólogo para cuidar de um rebanho. Não é desnecessário, é mais do que necessário ter um diploma de teólogo para cuidar de uma igreja. Você tem que ter pelo menos as noções básicas do que é cuidar de uma igreja, do que é uma administração eclesiástica, do que é a eclésia, do que é igreja, do que é rebanho, do que é Bíblia. Pelo amor de Deus, tem que ter pelo menos uma noção do que é pastorear, cuidar de um rebanho, apacentar. O cara não sabe nada disso. Sabe de nada. E é colocado na frente de um rebanho, porque o sobrenome dele é poderoso, porque ele é filho do poderoso, porque ele é parente do poderoso, porque ele é indicado pelo poderoso, porque ele conviveu com o poderoso, ele é colocado ali. Ele é um professor de matemática, formado em matemática, está pastoreando a igreja. O que é que um professor de matemática entende de teologia? Pelo amor de Deus. Ele tem que estar lá dando aula de matemática para alunos que têm dificuldade na matemática, ensinando a disciplina matemática. Ah, mas ele é formado em administração de empresa. Tá. Vai administrar empresa, porque igreja não é empresa. Igreja é igreja. Empresa é empresa. Tem coisas, segredos, mistérios em igreja tão diferente de empresa que não tem nada a ver. Mas o cara é um administrador de empresa e está pastoreando igreja. É uma bagunça. O cara não sabe de nada. É leigo. Mas ele está pastoreando a igreja. Alguém acha que é certo, que é justo. Tá. Já que é certo, já que é justo. Então você pode fazer cirurgia com qualquer um. Precisa ter diploma de médico, cirurgião, especialização, pós-graduação, doutorado, mestre. Não precisa. Qualquer pessoa pode operar você, levar para uma sala de cirurgia, meter o bisturi e fazer a cirurgia. Eu acho muito errado. Quando eu vi que eu tinha a chamada pastoral, e em todo lugar onde eu chegava, Deus usava profetas que eu nunca vi, nunca conheci, não sabia nem da existência, nem do nome dele, nem do nome dela. E Deus usava. Vou te colocar na frente de um rebanho. Vou te colocar na frente de um rebanho. E eu sentia fortemente esse chamado. Um chamado forte, mas muito forte, para cuidar de ovelhas. Eu digo, eu vou fazer teologia, porque não é justo. Não é justo eu cuidar de um rebanho sem saber nem o que é teologia. Eu tenho que aprender o que é ovelha, o que é igreja, o que é as doutrinas bíblicas. Eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que examinar, eu tenho que aprender a pregar a palavra, eu tenho que aprender a ensinar a palavra, eu tenho que aprender, eu tenho que verdadeiramente, se eu tenho esse chamado para pastor, eu vou me preparar para ser pastor, de fato e de direito. Mas tem igreja por aí. Ser formado em quê? Eu sou formado em engenheiro. Mas é pastor de igreja. Teve um curso superior. Qualquer um é pastor de igreja. Mas por que não exige o nível superior em teologia?
Você já viu algum advogado teólogo? Você é o quê, irmão? Eu sou advogado. É mesmo? É, eu sou advogado. Tá, você é advogado, mas você tem a carteirinha da OAB? Não, eu tenho uma carteira de teólogo. Eu sou filiado ao Conselho de Teólogo do Brasil. Eu sou teólogo, mas exerço como advogado. Os tribunais aceitam? Não aceita. Tribunal nenhum aceita um teólogo atuar como advogado. Mas as igrejas aceitam um advogado atuar como teólogo e presidir a igreja de Deus. Porque na realidade, para Deus e para a igreja, vale qualquer coisa que se empurrar de goela abaixo e o povo aceita. Na realidade, já que os tribunais, o judiciário, não aceita um teólogo atuar como advogado, também um advogado não deveria atuar como um teólogo. Que para presidir uma igreja tem que ter nível superior em teologia, fazer uma sabatina e ali colocar verdadeiramente um pastor de fato e de direito, conhecendo a doutrina bíblica, conhecendo Bíblia. Ele vai ali presidir aquela igreja, mas ele conhece e sabe o que está fazendo. Mas não. É tudo assim, uma bagunça. Coisa desorganizada. Você está pastoreando essa igreja, irmão? Estou pastoreando. Você está presidindo essa igreja? É, eu sou o presidente dessa igreja aqui, eu tenho uma chamada muito forte. E você conhece a Bíblia, teologia? Não, não gosto de teologia, irmão. Eu sou mecânico. Eu tenho uma oficina mecânica lá. E estou aqui com essa igreja, abri essa igreja, eu tenho uma oficina. O cara é mecânico. Nada contra os mecânicos. São profissionais liberais que nós respeitamos e amamos. Nada contra profissional nenhum. Só estou dizendo que a coisa não se encaixa. Não é assim que tem que funcionar. É muito errado isso. É errado demais. O mecânico presidindo uma igreja. E o teólogo sentado no banco. Escutando o mecânico que é presidente da igreja. Deus do céu. Esse negócio de igreja é uma bagunça. O teólogo está lá, formado, com diploma na mão, de teologia, sentado no banco, escutando o mecânico que preside ele. Era para o mecânico estar sentado no banco e o teólogo está lá, presidindo a igreja. Ele é teólogo. Aí você pode me dizer, ah, pastor, mas tem teólogo que não tem chamada. E tem gente que tem chamada e não é teólogo. Então vamos botar os pingos nos is. Se você tem chamada, faça teologia, pelo menos, para ficar a coisa completa, certa, encaixar no devido lugar. Você tem chamada, está fazendo teologia, é um teólogo com chamada. E você, que fez teologia e não tem chamada, vai fazer outro curso. Por quê? Você fez teologia, mas como não vai trabalhar como teólogo, vai dar aula de escola dominical, vai dar aula, né, em um seminário, vai fazer qualquer outra coisa. Não preside igreja. Porque para presidir igreja tem que ter teologia e chamada ministerial. Tem que ser chamado por Deus. E conhecer a ciência de Deus, que é a teologia.
estudar Deus, conhecer Deus, pesquisar, analisar, examinar as coisas de Deus. Infelizmente, a gente vê na igreja tudo virando de cabeça para baixo, uma coisa muito desorganizada. Mas eu acho que todo pastor que tem chamada tem que fazer teologia. Porque, pelo amor de Deus, você vê cada aberração, você vê cada... Deus me livre. É uma vergonha o que vemos em cima dos púlpitos. Uma vergonha. É uma vergonha o que se vê em cima dos púlpitos das igrejas. O cara não conhece Bíblia, não conhece de nada. Ele não sabe pegar uma lição da escola dominical e explicar. Ele não sabe pegar um versículo da Bíblia e explicar. Ele não sabe falar, não sabe se expressar. Ele não sabe nem fazer ele não sabe ministrar um batismo nas águas. Ele não sabe ministrar uma santa ceia. Ele não sabe ministrar uma reunião. Ele não sabe fazer um casamento. Nem ato fúnebre o infeliz sabe. Não sabe de nada. Ele está ali porque o pai morreu, o pai era o presidente, e ele assumiu o lugar do pai. E todo mundo tem que engolir, tem que aceitar, tem que sorrir, aplaudir. Arranca o cajado da mão. Isso não tem chamada. Isso não está preparado. Porque era filho de A, de B e de C, não quer dizer que está preparado, nem tem chamada, não. A chamada não está no DNA, nem na genealogia. A chamada está Deus com o homem e o homem com Deus. Mas infelizmente, as igrejas viraram o que viraram, porque colocaram em cima do púlpito essas anomalias, essas aberrações, homens irresponsáveis, que não têm característica nenhuma do que é ser um verdadeiro pastor, homens carnais, crus. Para você ter uma ideia, esse camaradinho aí que está presidindo essa Assembleia de Deus que eu estou falando, ele tomava Santa Ceia bêbado. Não se assuste não. Quando o pai era vivo e presidia a igreja, ele tomava Santa Ceia assim. Filho de Eli, bêbado. Aí o pai morre, essa coisa assume a presidência da igreja. Está lá. É uma vergonha. É uma vergonha para a Assembleia de Deus. Uma igreja tão linda, tão maravilhosa, pentecostal. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que ora, que jejuma, uma igreja que gosta de ministrar a palavra, culto de doutrina, beber.
culto público, ganhar almas para Jesus. Uma igreja que tem ciclo de oração, uma igreja centenária, uma igreja forte, uma igreja cheia de Deus. Isso é uma vergonha para a Assembleia de Deus. Nós precisamos denunciar essas aberrações que acontecem na Assembleia de Deus. Tanto homem cheio do Espírito Santo, tanto homem de bem, tanto homem correto, tanto homem fiel, tantos homens aptos para ensinar, sentado no banco. E uma besta dessa assumindo a tribuna da igreja, pastoreando, presidindo. É fim dos tempos. Oremos para Jesus voltar. É fim dos tempos. Fim dos tempos. É fim dos tempos. Oremos para Jesus voltar. E voltar logo. Amém. A gente continua esse assunto na próxima live, quinta-feira, no Instagram. Não, desculpa, quinta-feira no YouTube, tá bom? Hoje é Instagram. Quinta-feira no YouTube estaremos aí com mais uma live às 21 horas. Contamos com a sua presença. Glória a Deus. Eu quero aqui, deixa eu desligar ali o vídeo, né?